Deixa eu chamar aqui então o pastor Michelson, o Leandro mais uma vez. Eu brinquei com o professor Leandro e com o Michelson aqui, que depois dessa apresentação do Leandro aqui agora, eu ia pegar o microfone e eu ia desmentir tudo que ele falou. Tudo. Eu ia sentar aqui agora, mas não tem como. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Irmãos, quando você estuda profecia, você tem que lidar com história, certo? A história é uma ferramenta poderosa para você compreender a profecia, para você ter uma noção se aquela interpretação ela é coerente ou não. Tá? E enquanto eu estudava para ser... Quando você vai estudar para ser padre, só rapidamente aqui, você lê muito, você lê bastante. A minha vida foi leitura no seminário, a gente mal dormia. Eram páginas e páginas para você ler, para você fazer síntese ali, e, enfim, você conhece bem a rotina de uma faculdade. Né? E um dos livros que eu li à época foi esse daqui, Apocalipse de São João, padre Leonardo Castellani. Okay? Esta é uma das visões católicas em relação à escatologia. Não é, eu me arrisco a dizer que nem é majoritária. Tem alguns pontos aqui que a teologia católica não concorda totalmente. Mas essa visão do Castellani, ela tem se popularizado mais nos últimos dias. Tomara que dê tempo de eu falar sobre isso um pouquinho amanhã. Tá? E aí, quando você pega a história e coloca a história e profecia lado a lado, porque eu falei que a história é uma ferramenta poderosa, você começa a entender que muitas das interpretações que estão aqui nesse livro, inclusive o Leandro citou algumas aqui que estão aqui no livro, elas não se coadunam, elas não chegam a um ponto em comum. Então você entende que alguma coisa precisa ser construída a partir daquele erro que existe aqui. Okay? E a partir do erro que existe aqui, você precisa colocar a história lado a lado da profecia e entender para onde, de fato, Apocalipse 13 aponta. Tá? Então, basicamente é isso. Amanhã, talvez com mais tempo, a gente fale sobre isso. Eu vou passar para o pastor Michelson. O pastor Michelson vai... Eu não vou apresentar o senhor, não, porque todo mundo te conhece aqui. Né? Mas o pastor Michelson vai dar alguns insights para a gente em relação aos temas que vão ser apresentados. E hoje também é um tema também, de certa forma, que vai ser mostrado para a gente aqui. Eu peço a sua atenção. E se o pastor Michelson e o Leandro me permitem, eu queria fazer mais uma oração antes da gente se sentar. Pode ser? Assim como vocês estão mesmo, convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra acabou de ser aberta diante de nós. Uma profecia foi exposta diante de nós e o Teu Santo Espírito mais uma vez nos falou ao coração e à mente. Nesse momento, nós vamos conversar um pouco a respeito daquilo que vai ser apresentado durante todo esse dia de sábado dentro desse congresso. Que corações se abram a esta verdade. O nosso objetivo aqui, Tu sabes disso, Pai, não é ofender, não é magoar, não é criar qualquer tipo, não há nenhuma possibilidade de que nós criemos aqui qualquer ambiente de hostilidade ou algo parecido, mas apenas abrir a Tua palavra e expor a nós também, porque nós aqui estamos para aprender nesse final de semana, expor aquilo que o Senhor nos revelou por meio dela. Por isso, mais uma vez, nós te pedimos as Tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Agora vai ser uma coisa um pouco diferente, vai ser mais um bate-papo nosso aqui. Eu preparei uma apresentação para conduzir a conversa, mas os dois aqui vão poder interferir no momento que quiserem, né? Eu vou pedir permissão para ficar em pé. Eu fiquei 3h30 no carro. Então, acho que eu vou ficar em pé. O Leandro já pode descansar um pouco, já ficou aqui, né, em pé há um tempo. O nosso grande desafio nesse congresso foi encaixar tanta coisa em pouco tempo. Mesmo sabendo que vai ser uma vigília amanhã. Já falou, né? Eu vi lá no carro, você estava dizendo isso. Hoje a gente não quer assim avançar tanto para vocês descansarem um pouco, para estarem prontos para amanhã receber muita coisa. E a gente procurou colocar assim nesse pequeno tempo, condensar num pequeno tempo conteúdos muito importantes que tem que ver com o tema geral do encontro, né, que é a sedução de Roma. Nós estamos vendo, eu confesso que como ex-católico, não cheguei a ficar tanto tempo no seminário quanto o Mateus, mas passei um tempinho lá também. Na verdade, 2 ex-padres, quase isso, né? No meu tempo não tinha Novo Tempo ainda, né? Mas tinha gente disposta a estudar a Bíblia com os outros, sair da zona de conforto, e no ensino médio eu conheci a mensagem adventista. De manhã, Mateus e eu vamos contar um pouquinho da nossa história, do nosso testemunho. Eu até fiz uma live no meu canal um tempo atrás, dei o título Eles Queriam Ser Padres. E aí os dois aqui, né, com esse visual franciscano, né?
Só faltava aquele, né? Enfim, nunca é demais dizer que tudo que vamos falar aqui vai ser feito com muito respeito. Leandro já falou isso, eu quero reenfatizar isso. Eu tenho queridos amigos católicos lá dos meus tempos de católico ainda, pessoas com quem eu mantenho contato, pessoas que moram no meu coração. Eu sempre digo, talvez amanhã eu repita, que eu agradeço a Deus o tempo que eu passei no grupo de jovens católicos, porque eu fui protegido de coisas como drogas, mau comportamento. Foi uma fase de proteção na minha vida. E eu sei que Deus estava me preparando desde lá para o que Ele tinha para mim no futuro. Então, eu não renego assim o meu passado. Eu sei que foi uma construção, né? Eu estava em construção, estou em construção, estamos em construção até o céu. E então, entenda isso, você que está assistindo a transmissão principalmente, né? Vocês aqui já perceberam o espírito com que estamos falando, mas vocês que estão assistindo saibam disso também. Respeito, né? Aliás, o desafio de 1 Pedro 3,15 é justamente esse, né? Estejam preparados para dar a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso de que jeito? Com mansidão. Com mansidão. Então, de novo, a gente vai separar. Uma coisa é o sistema que é denunciado nas profecias, e se está ali não podemos nos calar. E outra coisa são aqueles que estão lá em Babilônia, que Deus diz, saiam dela, meu povo. Deus tem muito povo lá, mais até do que tem aqui, né? E esse povo, Jesus disse, vai ouvir a voz do pastor, e um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Não é ecumenismo, é um rebanho em torno da verdade revelada por Jesus. Então, que bom que nós vamos, em algum momento, conhecer as ovelhinhas de Jesus que estão espalhadas por aí, e iremos todos para o céu com Jesus, essa é a nossa grande esperança. A sedução de Roma. Aquilo que o Leandro acabou de falar, por isso que foi um estudo assim introdutório bem interessante, para nos relembrar de coisas que nós já devemos conhecer, né? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, quando a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou. Setembro de 2015, quase 10 anos atrás, pela primeira vez um Papa visitou os Estados Unidos e lá falou em 3 lugares muito importantes. Falou no Capitólio, né? Ali discursou para os deputados, para os legisladores norte-americanos. Me lembro que na época o Biden era senador e ele estava lá chorando enquanto o Papa discursava. Eu assisti tudo isso ao vivo, me lembro bem. Depois ele discursou também na Casa Branca, primeira vez que um Papa faz isso, né, na história. E poucos dias depois na ONU, na sede da ONU em Nova York, para 190 e poucos líderes de países, né? Ali estava então o Papa discursando. Coincidentemente, né, o Papa Francisco morreu no feriado aí de Páscoa, e isso reacendeu uma série de discussões, né? Tem um lado bom, tem um lado não tão bom assim, né? Porque muitas especulações também se espalham por aí, muitas falsas profecias também, mas de novo a gente vê a influência de um líder como um Papa. Muitos líderes, inclusive Donald Trump, estarão lá para o sepultamento dele, que eu acho que vai ser sábado, né? Sábado. O presidente do Brasil com uma comitiva está indo, europeus, enfim. Você vê que a influência dele transcende, né, os limites do catolicismo. Então, de fato, a gente está vendo um processo de cura, né, assim, em andamento rápido, e justifica mais ainda o título que demos a esse congresso, né? A sedução de Roma. Toda a terra se maravilhando, seguindo esse poder, né? Eu quero indicar também para vocês um livro da CPB, aquele que o Leandro pôs na tela ali, a Revelação de Jesus Cristo, tem em português, a CPB lançou, é um material muito bom, Ranko Stefanovic, né? E tem esse aqui também, não é tão recente, mas continua sendo um livro muito bom, né? Crenças Populares, de Samuel Bacchiocchi. Não sei se vocês se lembram, mas Bacchiocchi ele defendeu sua tese em relação ao sábado lá no Vaticano. E foi aprovado com louvor, né? E aqui é um livro da CPB que traz aqui questões como a imortalidade da alma, domingo e sábado, inclusive fala aqui alguma coisinha sobre purgatório, enfim. O que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Recomendo para vocês, tá? Então, passado o sábado, site, porque agora está fechado o site, não funciona no sábado,
depois você pode ir lá no cpb.com.br, você encontra esse material aqui. Muito bem, o que tem a ver pêndulo com a nosso congresso aqui, né? Você já vai entender qual é a ideia, tá? Eu acho que tem que dar um clique, pronto, funcionou. Não vai dar tempo, evidentemente, né? Mas valeria muito a pena trocar assim. Valeria muito a pena a gente fazer um estudo comparativo, né, das 3 bestas do Apocalipse, mas não faremos, evidentemente, aqui, né? A besta do mar, a besta da terra e a besta do abismo, para entender a atuação de cada uma delas, de que forma elas se interrelacionam e o papel delas no fim do tempo, tá? Mas eu deixo aqui como indicação, eu vou deixar um monte de tarefa de casa para vocês, para fazer depois durante a semana. Vão cumprir? Vão fazer? Combinado? Então, o primeiro vídeo que eu quero que você anote aí para assistir depois em casa, as 3 bestas do Apocalipse no tempo do fim, está lá no meu canal no YouTube. Combinado? É só colocar o título do vídeo lá no buscador, você encontra ali, tá bom? Muito bem. Mervyn Maxwell, um dos grandes assim, teólogos e historiadores da igreja, que estudou bastante também sobre o Apocalipse, tem um livro já lançado faz tempo, né, pela CPB, mas eu acho assim um dos mais completos no aspecto mais histórico mesmo, né? Ele diz, eu não vou ler a citação inteira, mas ele coloca aqui o seguinte, ó, aqui citando o professor Palmer, que o movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Você já sabe, porque já leu O Grande Conflito, o livro missionário de 2 anos atrás, né? Que Revolução Francesa tem tudo que ver com a besta do abismo, né? A besta do abismo é a Revolução Francesa, é a França revolucionária. Então, os movimentos que se originaram dessa revolução, eles são como que os filhotes da besta do abismo. Então você tem o comunismo, você tem o ateísmo, neo-ateísmo, o evolucionismo, todo e qualquer movimento que vai contra Deus e a Bíblia, ele está identificado com a besta do abismo. Maxwell diz até mais, ó, que Karl Marx foi sem dúvida um falso Cristo vestido de outras roupagens, né? E não só ele, outros também, né, líderes na história. Aí alguém pode pensar, mas falar de comunismo, esse negócio já não caiu lá quando o Muro de Berlim foi derrubado, no fim dos anos 80? De fato, né, como sistema, pode ser que sim, mas como ideia, não. Ele continua por aí, né? Em grande medida, graças ao impulso, né, que Antonio Gramsci, um jornalista, filósofo italiano, deu. Em que sentido? Ele propôs que essas ideias comunistas, marxistas, enfim, fossem levadas avante, não mais pelas armas, porque não deu certo, mas por meio da escola, da mídia, quem sabe ali cooptando os influenciadores, e vão me dizer que não deu certo. Eu cursei jornalismo numa federal, e eu sei muito bem do que eu estou falando, né? E outros aqui também devem ter percebido claramente que essas ideias dele deram muito certo, né? A revolução pelas ideias. E aí chegamos finalmente à tal da cultura woke, que seria os filhotinhos mimados de todo esse processo, né? Que também já está sendo superada. A gente falou muito disso nos últimos 2, 3 anos, agora parece que já está sendo quase chovendo molhado, dizer que isso aí é uma bobagem, né? O que é cultura woke? Só para relembrar, né? Acordei. Esse é o significado literal da palavra woke, passado do verbo wake, que significa acordar, despertar. É o pessoal que se acha muito consciente, acordou para a realidade, né? Tem muito a ver com pautas assim, antirracismo, feminismo e coisas assim. Não vou dizer que tudo ali não presta, né? Obviamente que muitas dessas pautas surgem de problemas sociais reais, né? Mas o inimigo, que não é bobo, ele usa também essas coisas, né? Segundo o dicionário Merriam-Webster, o termo é usado com desaprovação para referir-se a alguém politicamente liberal em temas como justiça social e racial, especialmente de forma considerada insensata ou extremista. O que era para ser um termo assim legal, porque o pessoal está desperto, acordado, consciente, acabou se tornando jocoso, meio quase piegas, né? É aquele pessoal da patrulha que fica em cima dos outros, extremistas no sentido de querer impor pautas para a sociedade, né? São os patrulheiros da sociedade. Aí o G1 também falava alguma coisa sobre isso, o termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais ou da esquerda progressista, enfim, como eu disse, é chovendo molhado. E ninguém mais aguentava esse negócio, né?
todes. Todes, bom dia todes, né? No meu tempo, Todd era outra coisa, né? Todd, né? Achocolatado, agora Todd, enfim, né? Até Miss Netherlands, que é Holanda, né? Miss Holanda é um homem biológico. Já estavam ganhando nos esportes, né? Parece que agora estão querendo frear isso aí, mas os homens biológicos estavam ganhando todas, né? Que envolve força e velocidade, estavam ganhando aí na natação, no boxe, né? Nas Olimpíadas, um homem biológico, quer dizer, Maria da Penha vale fora do ringue, no ringue pode. Então ela espancou uma mulher, né? Um homem biológico. E aí Miss, né? Que era uma competição tipicamente feminina, quem ganhou, e assim, cada um tem sua opinião, mas eu não acho nem bonita, né? Enfim, né? A Miss Netherlands é um homem biológico. Então nessas horas as feministas se calam, porque as pautas se chocam, né? Mas é estranho isso, né? Porque as mulheres lutaram tanto para conquistar espaço nos esportes e em outras áreas, e aí agora os homens estão ali invadindo também essas áreas que com tanto suor elas conquistaram. Enfim, pautas abortistas, poliamor, trisal e coisas assim. Se você quiser ter uma ideia de como essas pautas woke, progressistas, causaram estragos nas religiões, eu recomendo pelo menos um livro. Olha aí, mais uma tarefa de casa. Outro Evangelho, de Alissa Childers, uma resposta ao cristianismo progressista. É uma história chocante, uma moça que cresceu numa igreja tradicional norte-americana, aí chegou lá um dia um pastor moderninho, né? Ali com as suas ideias moderninhas, e ela achou interessante aquilo tudo, começou a ser levada por esse tipo de mensagem e acabou abandonando a igreja e praticamente perdendo a fé. Então nesse livro ela conta como que o progressismo teológico a tirou da igreja e como que ela voltou para a igreja. Então é alguém que tem lugar de fala, né? Como se diz, né? Ela fala da sua experiência pessoal, ela dá um testemunho ali, tá? Amigos, pode interromper, tá? Não me deixa falar sozinho aqui, tá? Revista Ministério, alguns meses atrás, foi ano passado, na verdade, faz um ano já, né? Dedicou uma edição inteira para tratar desse assunto, né? Do cristianismo progressista. E tem um artigo do Dr. Wilson Paroski ali, que é muito bom sobre esse assunto. Você encontra o PDF na internet, tá? Só você colocar lá, Revista Ministério, PDF. Talvez se colocar o título, até você encontra especificamente essa edição, recomendo para vocês, tá bom? E aí sim, movimento pendular. Todo esse movimento woke, progressista, saturou a sociedade. Mesmo lá em Hollywood já tem havido uma reação a esse tipo de coisa, porque como diz uma máxima aí que se tornou popular, né? Quem lacra não lucra. E esses estúdios querem dinheiro, né? Só que esses filmes todos que foram produzidos sob essa cultura não estão dando dinheiro. Ninguém suporta mais isso. As pessoas querem ir para o cinema para se divertir, para esquecer do mundo, não querem ser doutrinadas lá, não querem ser orientadas sobre o que fazer e o que não fazer. Então, a gente tem assistido agora a um movimento do pêndulo, né? É tipo assim, o pêndulo foi levado para um extremo. E quando isso acontece, a tendência é vir para outro extremo com uma força proporcional ou até maior. E nós estamos vivendo neste momento esse ponto da virada. Quer dizer, a história está acontecendo, né? O pêndulo está se movendo. E como que ele está se movendo? Na política, a gente vê claramente a reação. Itália, Giorgia Meloni, primeira-ministro, não sei como é que fala, né? Conservadora. Na Holanda, que é um país que sempre foi tido como um país muito liberal nos costumes, né? Elegeram um conservador, Geert Wilders. Na Argentina, também, né? O Javier Milei. E o exemplo máximo disso, Donald Trump, né? Nos Estados Unidos. Não quer dizer que ele viva tudo aquilo que ele diz pregar, né? Mas ele é apoiado por uma base evangélica conservadora e tem que dar satisfação para essa base que o elegeu. Projeto 2025, por exemplo, é uma proposta dos evangélicos para que ele governe, e inclusive nesse projeto tem a proposta de um descanso dominical. Isso é muito interessante. Se a esquerda defende o domingo com base nas ideias ecológicas, né, que a gente chama de ecumenismo, né, nós temos a direita também defendendo a mesma ideia, só que para salvar a família, a economia, enfim. Eu
para mim, aquilo que Ellen White fala no Grande Conflito, né, que haverá um laço de união universal, uma grande convergência, é isso, né? É o tal do famigerado decreto dominical, né? Essas leis que vão ser cada vez mais fermentadas em relação ao descanso dominical, elas unem todo mundo. Ateu, crente, não crente, direita, esquerda, né? Isso é bem interessante, mas não vem ao caso agora aqui também. Então, a guinada, né? A mudança pendular. Olha que interessante isso aqui. Conservadores atingem maior número entre americanos em uma década. E aqui nós temos um gráfico bem curioso, que é o posicionamento em questões sociais. A linha pontilhada em azul, ela mostra o percentual de conservadores ou muito conservadores nos Estados Unidos. E a linha pontilhada vermelha mostra o percentual de progressistas ou muito progressistas. Note que de 2000 até 2020, 2021, por ali, claramente você via um declínio dos conservadores e uma ascensão, né, um aumento daqueles que se diziam progressistas, liberais. Agora, em 2021, 2 ali, há uma inversão no gráfico. Começa a haver um aumento gradual dos conservadores e um declínio dos progressistas. No meio católico, acontece o mesmo fenômeno. Esse gráfico ele se refere a estudantes de teologia católicos, né, seminaristas, e o posicionamento deles em relação a essas pautas, né? Veja, ali no caso, a parte que está em vermelho, ela fala dos conservadores, tá? Lá nos seminários. E o que está em azul são os progressistas, futuros padres, né? Então note que durante o pontificado de Paulo VI, os progressistas estavam ali em alta, né? João Paulo II também, a teologia da libertação estava forte ainda, né, Mateus? A gente viveu isso, né? Amanhã a gente conta um pouquinho mais, mas o meu grupo de jovens era orientado pela teologia da libertação. Leonardo Boff, Frei Beto, Gutierrez e outros. A gente lia todos esses materiais aí, né? Então, veja que no catolicismo, o progressismo ele foi forte ali, né, nos anos 70, 80. Aí João Paulo II já é um papa mais conservador, a coisa começa a declinar. Bento XVI, muito conservador, né? E aí o Francisco deu uma quebradinha nesse negócio, recuperou uma imagem que estava um tanto trincada da igreja, que estava abalada por muitos escândalos de pedofilia, de corrupção no Banco do Vaticano. Então eles colocaram um padre lá, um papa, que pudesse recuperar a imagem da igreja. E ele fez isso muito bem. Todos esses escândalos ficaram para trás, né? Então, hoje, a maioria nos seminários, pelo menos segundo esse gráfico aí, se declara mais conservadora. Tanto é que os cardeais que estão no páreo aí para ser eleitos pelo conclave, né? Fala-se muito de que talvez agora virá um outro papa conservador. Faz tempo que não tem um italiano. E os italianos são fortes lá, obviamente, né? Então, Bento era alemão, Francisco argentino, o João Paulo II era polonês. Faz tempo que não tem um italiano. Mesmo assim, alguns que estão no páreo, se bem que dizem que quem está no páreo quase nunca ganha, né? Mas nomes que estão sendo bem considerados. Um americano, Raymond Burke, o Trump quer muito que ele seja o papa eleito, né? Conservador. E um papa de Gana, africano, que é o papa Sarah, né? Que tem ideias muito conservadoras, anti-woke, anti-LGBT, anti-aborto, tudo isso, né? Pró-vida, enfim. Tem muita gente querendo que um papa dessa linha agora seja eleito, né? E como a gente vê, os ventos estão favoráveis para isso. Aí você tem um presidente americano conservador, ou pelo menos que defende pautas conservadoras, e um papa conservador, vai ser um alinhamento bem interessante, né? Então aguardemos, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse próximo conclave aí. Só um comentário. Esse gráfico ele é muito interessante porque assim, algumas pessoas perguntaram até no privado para mim em relação ao tema, né, desse congresso. Por qual razão esse tema? Eu até comentei com o Michel que eu não me lembro de um congresso que a gente lidasse exatamente com essa temática e tudo mais. Quando eu olho para esse gráfico aí, e eu não conhecia, eu estou vendo inclusive pela primeira vez, esse avanço do conservadorismo dentro de um ambiente religioso, como um seminário católico, ele reflete muito daquilo que acontece exteriormente também. Então, assim, a gente vive numa sociedade hoje ética e moralmente quase falida, né? A gente tem buscado recursos morais assim para tentar viver os nossos princípios, muitas vezes enfrentando
sérias objeções em relação a eles, mas a gente tem permanecido ali firme e forte. E quando nós decidimos aprofundar um pouquinho mais o tema desse congresso, levando-se em conta relatos que a gente passou a receber de pessoas muito próximas a gente vai falar sobre isso amanhã, essas pessoas, pelo menos no meu caso, né, não sei no caso do pastor Michelson, mas no meu caso, essas pessoas comentavam muito a respeito disso, que elas estavam buscando uma solidez ética, moral e espiritual que elas não encontraram até hoje. Então, assim, é um reflexo da sociedade hoje. As pessoas estão buscando um porto seguro, uma instituição que dê a elas uma suposta cobertura ética e moral para que elas possam viver os princípios delas sem enfrentar problemas por isso, né? Só um adendo. Nas próximas telas, vocês vão ver a justificativa para esse congresso. Mas não vai ficar só nisso, tá? Vocês vão ver qual é a nossa responsabilidade. Nós estamos falhando. Eu quero que todos percebamos isso. Nós estamos falhando. Porque no meio do caminho dessa busca de pessoas de Deus, pessoas sinceras, que querem algo sólido, algo relevante, algo confiável, elas deveriam estar encontrando pessoas que apontassem para a Bíblia, para encontrar esse caminho, mas muitas não estão encontrando. E aí o que acontece? Estão fugindo, é uma palestra que eu tenho no meu canal também, estão fugindo da besta do abismo. O que é a besta do abismo mesmo? França revolucionária, mas os filhotes dela. Toda e qualquer ideologia anti-Deus, anti-Bíblia. Estão fugindo disso, da cultura woke, dessa bagunça toda, mas estão indo parar no colo de outra besta. Você me entendeu? Na besta do mar. Em busca de conforto, de segurança, de seriedade. Cadê o povo que deveria estar brilhando no meio do caminho? Dizendo, ei, vocês têm aqui o que estão procurando. Vocês querem encontrar realmente a pérola de grande valor? Nós temos o caminho para vocês. Cadê esse povo? Essa é a reflexão que nós temos que fazer nesse sábado, tá bom? Não só entender o que está acontecendo, que interessante esse fenômeno, não, mas e o meu papel em tudo isso, tá? Não, vocês vão sair daqui com as orelhas puxadas, tá? No bom sentido, mas que a gente saia daqui com um compromisso forte. Igrejas que abraçaram essas pautas estão fechando. Olha que interessante. Igreja Episcopal Americana abraçou a agenda progressista e woke, e cadê o povo? Os fiéis sumiram. Você já percebeu que as igrejas que mais crescem, não só lá fora, mas aqui também são as igrejas mais conservadoras? Pentecostais no Brasil crescem. Então não deu certo, as pessoas não querem ir para a igreja para ouvir o mesmo que elas ouvem lá fora, elas não querem vir para a igreja para ver o que elas assistem nos filmes, elas querem algo diferente, elas querem alimento para a alma, né? Elas encontram, aí quando vão para essas igrejas mais contemporâneas, infelizmente se dão de cara com a teologia da prosperidade, né? Dinheiro, com fenômenos como retetê, eu acho que é isso que fala, né? Retetê, não sei se fala assim, o cara tira o paletó, passa assim, todo mundo cai, e aí? Bagunça, né? Olha aí, na disputa entre evangélicos por fiéis jovens, igrejas apostam até em festa com open bar. Basta colocar a palavra gospel, e está tudo certo. Carnaval gospel, não sei mais o que gospel, né? O selo de garantia gospel em coisas que são um absurdo, né? Veja esse vídeo aqui, que na verdade deveria deixar a gente muito triste, mas são coisas assim que estão chocando muitas pessoas e fazendo com que as pessoas mais racionais e que querem algo, repito, como o Mateus disse, né, algo mais consistente, estão fugindo daqui. Daqui não, graças a Deus, de lá, né? Veja só, clica para mim, acho que vai rodar automático. Tem o áudio aí, né? Na verdade é um humorista, então eu estou me precavendo assim, não sou eu que estou criticando, tá? Eu encontrei esse vídeo, é um humorista que está criticando o fenômeno, e eu achei que ele tinha toda a razão. Vejam só se concordam comigo. Não é possível uma coisa dessa. Não, Senhor, vem logo. Jesus vem. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Meu irmão, eu fico imaginando Deus acordando cedo para tomar café com o pessoal que toma café com Deus Pai, vendo esse cosplay de profeta da Shopee, pensando, eu mesmo, ou eu, só por eu mesmo, viu? O inglês está dominando o mundo, isso aí a gente já sabe, né? Chegou até na nossa política agora recentemente, né? Popcorn, esse cream. Aí parece que o inglês agora está
querendo entrar no céu, mas eu acho que ele tá indo pelo caminho errado, porque esse mini profeta da Shopee aí, não sei não. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter mais respeito com as coisas de Deus. É umas línguas estranhas, culposas, quando não há intenção de ser língua estranha. E antes que venha aí os enfeites da prateleira de Satanás falar que eu tô zombando das coisas de Deus, porque se eu tô zombando, ele tá fazendo o quê? Ele tá sambando na Santa Ceia. Então, gente, saudade quando a igreja era só igreja, o povo ia lá pregar, falar da palavra de Deus. O meteoro deixou de ser uma preocupação, agora já virou uma solução. Você percebeu que ele expressou exatamente o sentimento de muita gente? Saudade de quando ia para a igreja para ouvir a palavra de Deus. É isso, gente. É isso que as pessoas querem. Mas o que elas estão encontrando? Um evangelicalismo bagunçado, comercial, ou essa coisa aí que para mim não tem nada a ver com cristianismo, né? E estão perdidas, elas querem algo sério, querem algo sólido, e elas vão buscar onde? Numa religião que tem milhares de anos, que tem aparentemente uma solidez doutrinária, né? Que tem tradição, aí está apostólica, né? Aí está a sedução de Roma. Clica para mim no avançar lá, que eu acho que deu uma travadinha aqui. Só que é... Nem repete de novo aquele negócio. Olha aí, Olavo de Carvalho, que foi um indivíduo que influenciou muito uma geração aí de vários agora que estão multiplicando suas ideias, um filósofo que defendia essa pauta assim, mais alinhada à direita, conservadora, enfim. Ele diz o seguinte, que na guerra ou na paz, ele já faleceu, né? Ele dizia isso, disputando até a morte ou conciliando-se num acordo macabro, cada um prometerá o impossível e estreitará cada vez mais a margem do possível. A Igreja Católica é a única força que poderia, no meio disso, restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade. E as pessoas compraram essa ideia. Nós temos visto assim muitos influenciadores, né, por aí. Olha só, Brasil Paralelo. Tem coisa boa? Tem, né? A gente encontra coisas boas em vários lugares, mas é inevitável perceber que eles estão promovendo, sim, o catolicismo tradicional. Olha aí alguns programas, né? Desmistificando a Idade Média, a Inquisição e as Cruzadas. Não foi tanto assim como as pessoas dizem. Não morreram tantas pessoas. A igreja não fez tudo isso que dizem por aí. Estão tentando reescrever a história, um revisionismo histórico, né? Como o protestantismo gerou o neoateísmo, eu queria entender isso, né? Como assim? O protestantismo gerou o neoateísmo, né? E para eles o Lutero foi o maior revolucionário, né? Bagunçou tudo. Pode falar, Matheus. Posso só mais um comentário rápido? Me interrompam, por favor. Tá. Uma coisa que me chamou muita atenção, também falei com o Michel a respeito disso há alguns meses. Eu sou um fuçador por natureza, assim. Eu gosto de ouvir o que os outros estão pregando, eu gosto de ler o que os outros estão escrevendo. E eu abri uma rede social alguns meses atrás, e eu me deparei, quando você tem essa rede social, mas eu me deparei com um convite ali. Eu criei uma sigla, viu, Leandro? Eu que criei essa sigla, que chama NAC, né? A NAC é a Nova Apologética Católica. Não copiem, viu, pastor? Eu que criei essa daí. Mas é interessante porque assim, eu abri ali a rede social e aí estava um dos expoentes, né, dessa nova apologética católica, e o convite que ele fazia ali na rede social era para padres. E o convite estava bem assim: você que é um padre, obviamente da Igreja Católica, eu convido você a fazer o meu curso para que você aprenda a defender a sua fé. Era esse convite que estava ali. E eu achei aquilo muito, muito, muito peculiar, assim, porque um padre, teoricamente, né, ele passa ali de 8 a 10 anos num seminário. Né, ele passa por todo o processo filosófico primeiro, 4 anos, é a média, mas depende, né, se ele estiver numa comunidade de carismas, por exemplo, como, não vou citar nome, não, mas se ele estiver numa comunidade de carismas, ele pode passar mais tempo, né, num seminário diocesano, talvez um pouco menos e tal, mas o que um padre faz no seminário? Ele estuda, né? Ele estuda, inclusive, história da igreja, ele estuda várias matérias antes de entrar propriamente na teologia, mas o que eu quero dizer com isso? Supostamente, um padre, ele sabe defender a sua fé, né? Por mais que ele use pressupostos equivocados,
biblicamente falando, mas ele vai defender com as ferramentas que ele tem, da forma como ele acredita. E quando alguém surge com um curso para ensinar um padre a defender a sua fé, o que me veio à mente é o seguinte: se alguém quer ensinar um padre a defender aquilo que ele professa, é porque no meio dessa história, durante essa caminhada, houve como é que eu vou dizer? Houve um corte na narrativa, houve uma mudança de narrativa. Então os padres agora eles precisam se adequar a essa nova narrativa, para quando eles forem questionados a respeito disso, eles saibam responder. Então isso daí, por exemplo, aquela ali, a Inquisição, a verdade que não te contaram. Quem já viu o que a nova narrativa católica tem feito nos últimos, principalmente de 20 anos para cá, em relação à Inquisição, sabe do que eu estou falando, né? Essa nova narrativa romana, ela tem por objetivo minimizar um pouco, talvez, da responsabilidade da igreja no que tange à Inquisição e transferir essa responsabilidade para o Estado, né? Essa é uma das narrativas, fora outras coisas relacionadas a purgatório, por exemplo, alguns conceitos que estão sendo revisitados aí, a questão que envolve o inferno, por exemplo, como um lugar de tormento eterno. Então, não é à toa que essas pessoas elas têm surgido nos últimos anos e muitos, até me perdoe dizer isso, muitos irmãos nossos estão sendo seduzidos por essa ideia. Tipo assim, então não era exatamente aquilo que eu pensava em relação ao catolicismo, né? A história foi mal contada aí. E eu até fiz um post esses dias atrás numa rede social falando assim, que a história ela pode ser até recontada, okay? Ela pode ser desconstruída para ser reconstruída a fim de se encaixar numa narrativa presente, mas o está escrito ele não pode ser mudado. Então existe uma grande diferença entre aquilo que você diz assim, não foi bem assim, e aquilo que está escrito. Se a história ela contradiz as escrituras, não importa quando essa narrativa surgiu, ela vai sempre ser equivocada, vai sempre ser errada, né? Então a gente corre muito risco de se deixar ser seduzido por esses youtubers, né, pelos teólogos novos, essa nova geração, enfim, que tem surgido dentro do catolicismo e tem causado uma certa fascinação, especialmente nos jovens que gostam de história. Não é só uma... Eu vi esses dias um depoimento, ele já é mais antigo, mas eu não estava familiarizado com ele, de uma moça, que eu até aprecio o trabalho dela, ela combate, eu estou tentando lembrar o nome dela, ela combate muito o feminismo em debates, e ela conta a história dela, da conversão ao catolicismo, né? E agora, olha que coisa interessante, uma das coisas que me chamaram a atenção, é que ela falou no depoimento dela o seguinte, que o que chamou a atenção dela, foi o nível cultural de uma outra pessoa, com que ela manteve contato, e que ela percebeu que aquilo que os crentes dizem, que o católico é ignorante e tudo mais, aquilo não é verdade. Qual é a leitura breve que eu fiz, né? Essa moça, obviamente, ela não tem solidez bíblica e doutrinária. Ela até fala nessa entrevista o seguinte, que ela aprendeu, ela disse assim, quem disse que na Bíblia tem tudo? Então, o que ela argumentou? Que ela aprendeu com essa pessoa de um nível intelectual maior e elevado, que a Bíblia não diz tudo, e que, portanto, a tradição da igreja tem muito a complementar. Isso me lembrou de Atos 17:11, né? Você não vê ali os crentes de Bereia sendo elogiados por avaliarem o nível cultural de alguém que é maior ou menor, ou sendo elogiados porque eles se apegaram à tradição. Muito pelo contrário. Eles eram elogiados porque examinavam as escrituras todos os dias para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava na Bíblia ou não. Veja, nós não julgamos como um lixo a tradição eclesiástica, não é isso. O que nós fazemos como adventistas e protestantes é colocarmos a tradição no lugar onde ela deve estar, abaixo da Bíblia. Então veja, ela se sentiu atraída pelo nível cultural de um outro católico. Agora, será que o nível cultural, amigos, é a base da nossa fé e da nossa prática? Não, ele é importante, é óbvio. Nós amamos o estudo, amamos a leitura, mas lembremos de Atos, por exemplo, capítulo 4, versos 12 e 13. O que mais atraíam as pessoas, os seguidores de Jesus, não era tanto o nível intelectual deles, mas é porque eles se pareciam com Cristo.
Depois tivemos Paulo, tivemos Apolo e outros indivíduos. É só para colocar isso na perspectiva correta. Vocês vão ver esses depoimentos. O nível cultural, intelectual, conhecimento filosófico do fulano de tal me atraiu e aí eu virei católico. Ou seja, ele trocou um assim diz o Senhor, ele deixou de ser um bereano que exalta a Bíblia por causa do nível intelectual de outra pessoa. Então isso é um perigo, né? A sedução de Roma, né? Não nos esqueçamos de que as bestas são marionetes de Satanás. Pensa naquele bonequinho de cordinha, né? É marionete isso? É marionete. Fantoche é aqui, né? Marionete. Então ele opera aqui a besta do abismo, opera aqui a besta do mar, também a besta da terra, e ele faz com que as pessoas migrem de uma para outra e tanto faz para ele, né? O importante é que esteja envolvido em suas garras. Se a pessoa está seduzida pela esquerda, que é mais ligada à besta do abismo, está tudo certo. Se ela está seduzida pela direita conservadora, que é mais ligada à besta da terra e besta do mar, está tudo certo. A do mar, ela é camaleônica, né? Quando interessa ir mais para as pautas progressistas, ela vai. Quando interessa ir mais para as pautas conservadoras, ela vai, né? Então, Roma não muda, mas tem um aspecto camaleônico aí de se adaptar muito bem aos tempos. Não é à toa que está aí há séculos, até milênios, né? Capacidade de adaptação. Então, é isso que o Mateus falou. A nova apologética católica é um fenômeno curioso e que inspira, assim, cuidado e atenção da nossa parte, né? Porque não dá para você dar mais respostas rasas para certas coisas. Você tem que conhecer o assunto para poder conversar, dialogar, influenciar e levar para Jesus essas pessoas, né? Olha só, quando o Donald Trump venceu, a Ana Paula Henkel, que é católica, né? Ela é uma comentarista, né, de um jornal mais alinhado assim à direita, né? Essa revista também tem essa linha mais política à direita. Ela escreveu uma matéria de capa na revista Oeste e o título, a Fé Voltou. A ressurreição do catolicismo nos Estados Unidos influenciou as eleições de 2024. Ajudou a eleger Donald Trump e agora começa a derrotar a cultura woke. Olha o pêndulo se movendo, né? Perfeito. Esse subtítulo aqui está resumindo tudo que eu estou tentando explicar para vocês até agora, né? E a influência do catolicismo cresce nos Estados Unidos. Isso é interessante. O vice-presidente norte-americano é católico. Ele esteve com o Papa pouco antes do Papa falecer, né? E aí tem alguns exemplos de influenciadores, youtubers, que eram protestantes e hoje são católicos, né? Tem dois exemplos aí. Eu estava me referindo a essa moça aqui. A Pietra Bertolazzi. Pietra Bertolazzi, Pietra Bertolazzi, né? E o Bernardo Kister também, que tem cursos, né, na internet, ele dá cursos ali, eram protestantes. O que eles encontraram lá? De que forma por que eles migraram, né, para o catolicismo? Eles têm milhares e milhares de seguidores, influenciam muitas pessoas, né? E tem argumentos bem interessantes, né? Aí eu recomendo a vocês um canal, só para não dizer que a gente só fala de adventista, né? Esse é um canal interessante, o Lucas Banzoli, ele não é adventista. Muito bom o canal dele. Bem interessante, né? Muito bom. Inclusive gravou um vídeo essa semana sobre Miguel. E ele disse, olha, por que eu me convenci de que Miguel é Jesus? E ele ainda fala assim, agora vão dizer que eu sou adventista, mas não sou, né? Não concordo com Ellen White, não concordo com isso, não vou guardar o sábado, mas estudando a Bíblia, e ele dá uma aula tremenda ali. E ele crê na mortalidade da alma também. Escreveu um livro que eu acho com 1000 páginas, sobre a mortalidade da alma. Esse rapaz é muito bom, ele aborda muito bem essa apologética católica. Ele vai, o Mateus amanhã vai falar sobre patrística. Você nunca viu, acho isso, num congresso da igreja, tá, gente? Não vou dizer que nunca, né? Mas, assim, é raro. E o Mateus, ele mergulhou nesse negócio, sem contar que ele no seminário já teve contato com isso, né? Porque patrística é um dos assuntos estudados pelos futuros sacerdotes, né? Então, o Lucas, ele vai lá nos autores da patrística e desmonta os argumentos católicos que tentam sequestrar a patrística para si. O Mateus vai explicar bem isso aí amanhã. Então, se você puder acompanhar esse canal, é legal porque não é um adventista, né? Ele é protestante, evidentemente, e ele, assim, vai nas fontes e desmonta, faz debates ali no canal dele, bem interessante, né? Então, vale a pena você acompanhar e se inteirar, né, dessas questões. Então, eu vou dar só aqui, só jogar na tela para você ver o que vem amanhã, o que você vai ter amanhã. Amanhã não, hoje de manhã, né? Tecnicamente já é sábado, né? A gente dá um nó na cabeça às vezes quando fala isso, amanhã, né? A Assunção de Nossa Senhora. Você, adventista, saberia com mansidão
dialogar com um amigo católico para mostrar para ele que isso não é bíblico? Você teria argumentos bíblicos e históricos para falar sobre esse assunto? Esse foi um tema que me fez cair do cavalo quando eu era católico. Eu vou contar para vocês de manhã. Bom, aí tem um canal muito bom do meu amigo pastor Eleazar Domini, né? Ele fez um vídeo interessante sobre esse assunto, está lá no canal dele, tá? Fala sério, pastor. Você saberia conversar com um católico a respeito desse tema? Purgatório? Vai ser uma das minhas aulas amanhã. De manhã à tarde, né? Vai ser à tarde, eu vou falar sobre purgatório. Eu nunca imaginei que teríamos que falar sobre isso, né? Teríamos que estudar sobre isso para poder explicar, porque tem muitos canais apologéticos católicos explicando esse assunto e tentando provar para as pessoas que sim, os pais da igreja já defendiam essa ideia. Sim, isso já é muito antigo e dá para provar até na Bíblia. Olha só, você saberia dialogar sobre esse assunto? Então você não pode perder à tarde o que nós teremos aqui. Sobre os apócrifos, quem tem razão, católicos ou protestantes? É um vídeo que está no meu canal, você pode assistir já como tarefa de casa. E nós vamos ver também esse tema à tarde, a formação do cânon. Mas, pastor, por que isso é importante? Eu já creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, mas os católicos dizem que a Bíblia deriva da Igreja Católica. Sabiam disso? Que a Igreja está acima da Bíblia. E que ela que organizou o cânon. Será? É assim mesmo? E os apócrifos, onde é que entram nessa história? O purgatório é basicamente ele é fundamentado num livro apócrifo, Macabeus. E aí, você consegue dialogar com essas pessoas dizendo que os apócrifos não têm inspiração, não são inspirados, né? Como o cânon, né? Leandro, quer falar algo sobre esse assunto também aí? Dá uma cutucadinha? Não, isso aí vai ser muito bom, Michel, se você dá essa base, né, para nós, porque amigos, eles usam muito essa argumentação. Até vi uma vez alguém fazendo tipo uma zoeira na internet, né? Era sobre o dia da Bíblia. E a pessoa falou assim, só lembrando que se os protestantes têm a Bíblia hoje é graças à Igreja Católica. Então, esses memes aparecem muito. Então, essa palestra do Michel vai ser muito importante. E nós temos que saber refutar isso, irmãos. Porque tem muita gente sincera caindo nessas distorções. E se nós mostrarmos com humildade, primeiro, se nós tivermos humildade, nós já ganhamos terreno. Porque alguns que usam esses memes, eles são arrogantes. Eles querem dar a entender o seguinte, que eles são melhores do que nós, e que se nós existimos é porque eles preservaram a Bíblia. Então, a primeira coisa, nós não vamos ir no mesmo nível deles, né? E o segundo ponto, temos, como o Michelson diz, saber responder. Então, assistam isso aqui amanhã, eu vou estar aqui também, obviamente. Vamos aprender juntos para podermos evangelizar com eficácia. Responder com fatos, né? Com bons argumentos. A Bíblia caiu do céu assim prontinha? Qual foi o processo? Qual a história? Isso não é só para responder, é para o nosso próprio consumo, né? É interessante saber disso, né? Como que o cânon sagrado chegou até nós. Então, você não pode perder também essa aula aí, tá? Que mais? Sobre o sábado, ponto de controvérsia que vai se ampliar com o tempo, né? Será o ponto mais controvertido à medida que o fim se aproxima. E você sabe defender biblicamente o sábado? Essa semana meu filho passou por uma experiência interessante. Eu batizei ele sábado passado, foi uma alegria, né? E aí na escola, ele tem 14 anos, um colega, escola adventista lá em Tatuí, um colega que é evangélico, ele disse assim para os amiguinhos adventistas, olha, eu estudei a Bíblia e descobri que eu não preciso guardar o sábado. Eu até queria ser adventista, mas eu descobri que não precisa guardar o sábado. E aí tiveram um debate lá na escola, né? Uns moleques ali, tá? Aí meu filho chegou em casa, pai, quero ver tal texto na Bíblia, como é que explica isso aqui, tá? Achei interessante, até gostei, né? De ter esses momentos assim para desafiar a própria fé, né? Imagina, na escola, no curso fundamental, e isso vai se tornar cada vez mais intenso. Você está pronto para responder pela Bíblia esse assunto? Ou você está vivendo uma tradição adventista também, né? Eu guardo sábado porque minha mãe também guarda, meu pai, nasci na igreja. Não, nós temos que estar prontos para dar a razão da nossa esperança, da nossa fé, né? Primado de Pedro, vai ser o tema do Leandro, né? De manhã ou à tarde? De manhã, né? Pedro, sobre ti edificarei, sobre ti não, né? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É um texto basilar, fundamental para os católicos, né? Porque eles dizem que Pedro se torna o primeiro papa, e aí há uma sucessão apostólica ali, né? Uma sucessão papal, né? E aí, como é que a gente entende esse texto? Como que a gente explica isso com todo carinho, com todo amor, né? Mas como é que a gente explica isso biblicamente para um amigo católico? Não perca.
Esse é um tema muito importante. Então, vocês perceberam que a gente vai ver muita coisa aqui que vai nos dar, assim, ferramentas. Primeiro, vai reforçar a nossa fé, né? Eu contei aqui para os meus amigos que quando eu era católico, eu não sei se eu contei isso aqui agora, mas pode ser que eu tenha já contado também e a memória já está falhando. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, um amigo padre, eu tinha vários amigos padres, que eu participava ativamente da igreja, ele me deu um livro de presente, do Frei Battistini, um livreto sobre Apocalipse. A intenção era mostrar que eu estava errado naquilo que eu estava estudando, né, sobre Apocalipse. E esse livro foi um dos que mais me ajudaram na conversão para o Adventismo, na verdade, né? Ao perceber que realmente a forma de ver as coisas, a forma preterista, né? A visão preterista de profecias não fazia sentido nenhum, né? Então, esse congresso, eu creio que vai reafirmar a sua fé cristã, adventista, bíblica, e vai lhe dar conteúdo, ferramentas para poder interagir com os amigos, né? Com as pessoas que a gente quer ver no céu e libertas de Babilônia, tá? Então não perca, esteja aqui cedo, tá? E continue conosco até o fim da tarde, porque teremos aqui conteúdos muito bons. Amigos, mais alguma palavra? Eu acho que conseguimos explicar que sedução é essa e por que um evento desse aqui se justifica, né? Então espero que vocês não só gostem do que vão ter aqui, mas orem também por esse conteúdo e pelas pessoas que serão alcançadas depois também pela gravação aqui do evento, tá bom? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo de estudar mais uma vez a Tua Palavra, de rever, reafirmar doutrinas, pontos bíblicos nos quais nós cremos e também nos prepararmos para ser evangelistas, para ser instrumentos em Tuas mãos, a fim de que nós possamos levar a luz da Tua Palavra a outras pessoas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão acompanhando também as transmissões deste evento, que Teu Santo Espírito toque mentes e corações, e que essas pessoas tenham a vontade de conhecer cada vez mais a Tua Palavra, para conhecer também o Deus da Palavra. Nós te pedimos que Tu continues conosco durante todo este evento, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.